Salve amigos, seguidores, famílias, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. A ciência, a psicologia, a entrega da psicologia, o serviço da psicologia, aonde estão os profissionais da psicologia e por que a assertiva ciência, psicologia tem cada dia mais nos ajudado com o entendimento, com o aprimoramento de pessoas das empresas, mas principalmente com a estruturação emocional daquilo que precisa, ou pelo menos recomendado a ser desbloqueado, para que a gente consiga aí alavancar novos negócios, nos relacionarmos bem, dentre outras instâncias. Hoje vamos receber uma escritora, uma psicóloga e uma querida amiga que, mesmo com a sua agenda estreita, conseguiu estar aqui no Bioma 7 Podcast. Célia Regina Zen, seja bem-vinda, brigadão. E antes da gente entrar na tua obra aqui, que é Maternidade na Prisão, a gente vai querer saber da onde a psicologia na tua vida, por que você escolheu esses caminhos. Por favor, se apresente, seja bem-vinda, por favor. Num primeiro momento, obrigada pelo convite. Agradecemos nós. Muito importante esse momento para mim, é sempre uma grande oportunidade estar podendo falar um pouquinho da minha trajetória, que já é longa, né, dentro da psicologia, e falar um pouquinho do livro, né? Sim. Do livro, que foi também um trabalho bastante exaustivo e que me custou muito, né, a nível de estudo. Então, é sempre bom, e eu agradeço muito. Você concorda? Não sei se você pensa como nós aqui. Dividir conhecimento é um dos caminhos, concorda? Com certeza, sempre. Aquele PhD fortíssimo das grandes universidades mundiais, ele acaba, por natureza da profissão, às vezes retendo isso. Sim. E daí entra naquele contraponto que isso deveria estar sendo disseminado, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que a clínica, para mim, ela tem muito essa importância, né? No momento em que você pode estar transferindo conhecimento, e um conhecimento que, às vezes, que vem muito da tua pessoa, da tua própria vivência dentro da psicologia mesmo, né? Sim. Então, o instrumento de trabalho do psicólogo é ele, né? Então, quando eu estou na clínica, isso conta muito para mim. Vivemos também de relações sociais nesse sentido, conexões. Sim. Me conta uma coisa. O que levou você a estudar psicologia de maneira sucinta ou do teu jeito? E por que você está nesse mercado aí, que eu chamo de mercado, muito produtivo, inclusive, de serventia social? Célia, por favor. Eu não sei. Caiu no teu colo? Não, eu acho que com 12 anos eu já sabia, eu tinha certeza que eu queria ser psicóloga. Com 12 anos de idade. Eu não sabia nem o que era a psicologia naquela época, e a psicologia ela é muito recente, né? A nível do conselho, né? De ser uma profissão, né? Regulamentada, né? Pelo conselho, não a nível histórico, né? O estudo da psique e tudo mais. Mas eu já sabia, e acho que toda a minha evolução ela tem muito a ver com justamente toda a minha trajetória profissional, assim, né? A pessoal, eu digo, né? Que quando você vai estudando a psicologia, você vai também podendo crescer como pessoa, se desenvolver. Então, eu acho que essa é a minha inspiração maior, assim, o quanto ela já me trouxe de benefício a nível pessoal. Entendi. Né? Praticamente, aspas, vem de berço, então, já. Não de berço, no sentido de que em família, né, a gente tem aquela coisa, não. Meus pais, inclusive, eram analfabetos. Né? Eu sou a 7ª filha de né? Então, assim, de 6 mulheres e um único homem. Entendi. Então, temporona, né? E eu acho que encontrei a minha missão dentro dessa família também, certo. A nível de estudo, né? Então, não foi muito de berço, não. Eu acho que foi muito de quebra de padrões, assim, muitas quebras de padrões. Entendi. Né? Você é da boa e velha guarda da grande Universidade Tuiuti do Paraná. Me conte uma coisa, o que mudou
da época dos anos 80, onde o curso de psicologia era muito forte já na Tuiuti, para os tempos de hoje, na sua visão? Muita coisa Muita muda, coisa, né? Eu acho que muita coisa em função do momento que a gente está vivendo hoje, do momento como era em 80, 90, não é? Eu, quando entrei na Tuiuti, ela não era uma universidade, era uma faculdade de psicologia, ciências e letras. Me lembro que a gente estudava num antigo local, que depois pegou fogo, né? Sim. E eu costumava dizer que aquilo mais parecia um labirinto, né? Porque era um seminário antes de ser faculdade. E eu lamentei muito, porque nós éramos ainda de estudar na biblioteca que existia, né? Então, olhava fichário e tudo mais. Sim. E tinha um acervo grande a faculdade. E tudo pegou fogo, né? Então, eu acho que a universidade teve que se reinventar, né? Da mesma forma que eu acho que a gente faz na nossa profissão o tempo inteiro, em função do momento de vida que a gente está vivendo. Entendi. Antes de te entrevistar aqui, eu fiz uma curadoria breve com alguns seguidores. E a grande maioria, se não a maioria, disse: Elton, hoje a psicologia é mais bem entendida para nos ajudar. Você concorda com isso ou você defende que ela sempre foi bem entendida? As pessoas procuram hoje a psicologia com mais facilidade? Eu acho que sim. Eu acho que depois da pandemia... O estigma quebrou. Eu acho que está quebrando. Está quebrando. Tá. E eu acho que depois da pandemia, a pandemia realmente ela foi um marco. Um marco ali importante, porque eu acho que muita gente, ainda hoje, todo mundo usa muito o externo para não ficar sozinho, né? Para camuflar, às vezes, dificuldades internas, né? A gente percebe até nas estações do ano, né? Quando o inverno você tem que se recolher mais, né? Como isso é difícil para algumas pessoas que vivem muito mais, que têm uma vida social mais intensa. Então, a pandemia, eu acho que ela criou esse desconforto. Ela criou um desconforto com as famílias, porque as famílias também tiveram que ficar juntas, né? Então, não era mais a mãe e o pai que saíam para trabalhar e os filhos irem para a escola. Confrontou muito essas famílias, né? E hoje eu fico muito feliz, assim, porque eu recebo muito adolescente na minha clínica. Que bom. E qual que é a faixa etária do teu adolescente hoje? Olha, eu acho que ele podendo, para mim, né? Eu acho que cada profissional trabalha de uma forma, mas ele tendo uma capacidade de verbalização legal, assim... A partir de 12, 14 anos? 12, 13 anos. Isso varia muito, né? Entendi. Mas eu tenho uma turminha e, assim, e eles é que pedem para vir. Esse é o diferencial. Né? Não é mais porque a mãe está encaminhando ou porque a escola está reivindicando. Então, eu acho que houve realmente uma mudança. Né? E isso soma positivamente para todo mundo. Sim. Né? Porque, às vezes, o problema não é da área da medicina. Às vezes, é um suporte de psicologia. E eu acho que isso tem já uma clarividência mais forte quando a gente recomenda serviços da saúde. Vamos voltar um pouquinho na tua clínica. Adolescentes e quais são os outros públicos que você atende de maneira recorrente? Por exemplo, divorciados, pessoas que estão angustiadas com o trabalho. Não faixa etária. Entendi, isso. Faixa etária, né, eu atendo, né? Eu estou com pacientes idosos comigo, né? Então, os problemas, você quer que eu te diga quais são? Eles são mais de ordem externa. Eu acho que, hoje em dia, a gente está vivendo uma correria, né? Eu acho que tem a ver com a internet e com tudo isso que ela está, de alguma maneira... Sufocando. Né? As pessoas estão... infoxicadas, né? Como eu até coloco no meu outro livro aí, e é um acúmulo de informações. Então, a nível mental, acaba ocupando um espaço, né, que é muito diferente de alguém que tem momentos de lazer, que tem momentos de ficar
consigo próprio, de pensar, de meditar. Então, a terapia ela não deveria ser para isso, mas, às vezes, ela funciona como aquele único espaço, né, que a pessoa tem para poder se ver, né, e se conhecer um pouquinho melhor e poder entender um pouquinho mais das suas questões internas. Tá. Uma grande colega nossa, psicóloga, vou respeitar por compliance, é o nome dela, mas ela tem uma queixa bem forte. Ela diz assim: Elton, eu sinto que às vezes o adolescente está evoluindo na minha terapia e o pai vai lá e interrompe o processo de evolução. Tira da terapia. Qual que é a tua opinião como terapeuta profissional da saúde, mesmo respeitando a vontade daquele tutor, do pai, do responsável, sobre essa questão, Célia? Eu acho que adolescente é mais difícil, na minha opinião. Assim. Eu acho que criança é muito mais fácil. Porque a criança ela ainda não tem, né, ela aceita tudo que é, né, aquilo que vem dos pais. Então, eu, bem no início da minha formação, eu tinha feito ludoterapia, eu trabalhei em uma época com crianças, e depois eu realmente parei, porque não dá isso, acho que tem a ver com o livro também, depois, que a gente vai conversar, porque não tem como você trabalhar com a criança se você não trabalhar com esses pais, né? Porque se ficar uma coisa desconectada, eles não entendem o que é feito e né, existe realmente o perigo de repente, não sei se porque está melhorando ou não, é que assim, quem está num processo de terapia, ele modifica o ambiente onde ele está. Sim. Ele modifica, né? Ele cria consciência. Sim. E ele vai agir dentro daquele contexto em família diferente. Aham. E aí, no momento que ele começa a agir diferente, ele vai mexer com os outros membros da família. Sim. Sim. Né? Então, cada um precisaria, de alguma maneira, se modificar também. E, às vezes, isso não acompanha. Né? Os pais, né, às vezes, têm essa dificuldade maior. A criança, às vezes, funciona como alguém que está denunciando alguma patologia que é de família, porque ela é mais sensível, né? Então, tem várias questões envolvidas aí, né, que, às vezes, fica difícil seguir em frente. A linha tênue que separa, então, o, aspas, conflito dos pais e aquilo que está conflitando, digamos assim, na cabeça da criança, essa linha aí é difícil de trabalhar às vezes, então. Porque a psicologia ela sempre vai trabalhar com questões subjetivas. Você acha que é apenas uma questão de comunicação ou tem outras envolvidas aí? De comunicação aonde? Não entendi. Com o pai e com os filhos na hora da terapia. Na missão de você, terapeuta. Na comunicação, não sei se por exemplo, assim, às vezes a mãe pode chegar para você e falar assim: olha, ele começou a ficar quieto de uma hora para outra. É a terapia que fez isso? Sim, de questionar a mudança. Entendi agora. Pode acontecer, né? Pode acontecer também. Entendi. Falando de criança, a tua obra que é escrita no meio da pandemia ou ela já antecede? Me conte um pouquinho aí. Não, ela antecede. Antecede. A pesquisa... Você já tinha compilados de pesquisa que carregaram para isso? Já. E quando que veio a eureka do livro? Qual foi o dia que você falou, preciso editar isso? Então, eu acho que foi também um incentivo da editora, né? Porque ela já tinha, de alguma maneira, entrado em contato com outros trabalhos que eu tinha feito. Sim. E, inclusive, esse livro, né, de psicologia forense, tem um artigo meu aqui nesse livro. Então, ela tinha a minha dissertação, foi uma dissertação de mestrado. E aí me convidou. Eu, na época, trabalhava na socioeducação, né, do governo do Estado, e eu estava muito envolvida com esse trabalho. E acabei aceitando esse convite, né, não teve que fazer grandes modificações. E ele nasceu dessa forma aí, né? Então... Me conta uma coisa, o livro Maternidade da Prisão, ele vem, então, já de uma reunião prévia. Esse tema sempre te chamou a atenção ou acabou condensando, por exemplo, nesse título?
eu acho que o título ele surgiu em função de um tema, né, que eu queria pesquisar. Vamos dizer assim, a maternidade, ela sempre foi alguma coisa que sempre me chamou muito a atenção, até porque sou mãe e eu sempre encarei a maternidade como um desafio em qualquer contexto, né? E, na época da pesquisa, eu tinha que fazer uma pesquisa em penitenciária, né? O local veio, né, de uma forma que eu não pude também recusar. E então, como eu já gostava da psicologia do desenvolvimento, sabia que existiam mães com bebês dentro da penitenciária, e isso me começou a gerar um certo interesse em saber como é que se construíam as relações afetivas entre mães e bebês dentro desse contexto. Né? A maternidade ela é desafiante em qualquer contexto, então eu tinha esse interesse. E aí surgiu o nome, né, o título do livro, que é justamente esse, né, uma análise e avaliação das relações de apego entre os filhos e mães encarceradas. E aqui tem um detalhe importante, que não é detalhe, porque esses filhos, eles, por lei, eles não estão encarcerados. As mães estão, não é? E então no título, né, colocar os filhos antes, né, análise e avaliação das relações de apego entre filhos e mães encarceradas. Então esses filhos estão em situação de cárcere, né? Legalmente eles não estão pagando pena nenhuma, mas eles sofrem, né, de alguma maneira a pena, né, estabelecida pelas mães. Então, aí já é uma situação desconfortável. Entendi. Não é? Célia, a questão do apego, ou as teorias sobre o apego, antes da gente entrar no livro, que eu sei que tem uma conexão forte, o que é o apego nesse sentido na tua visão? Então, a teoria do apego foi o que fundamentou todo o meu trabalho. Sem ela, eu não teria conseguido fazer essa pesquisa. Perfeito. Eu tive um encontro com ela ainda na época do mestrado e acho que também depois ela veio surgindo assim. Eu escolhi esse tipo de teoria, né, porque apego é um tipo de vinculação. Né? Às vezes as pessoas confundem, acham que apego é vínculo. Não, o apego ele é um tipo de vinculação dentro dessa teoria. E ela foi construída por John Bowlby, né? Ele era um britânico de uma classe média alta. Tá. E ele diz nas obras dele que ele via a mãe uma vez ao dia, na hora do chá. Né? Ele foi criado por uma babá. E essa babá, quando ele tinha 4 anos, foi embora. Okay. Então, eu imagino que aqui deva ter tido um rompimento aí dessa relação importante. E, aos 7 anos de idade, ele foi para um orfanato. Então, depois, ele se formou em psiquiatria, ele foi para a Sociedade de Psicanálise, então ele é um psicanalista, apesar de que alguns autores hoje não o considerem mais, ele foi expulso da sociedade, até porque esse foi um grande achado, porque ela é uma teoria que ela é muito usada em políticas públicas lá fora, tá. Né? Não aqui no Brasil, mas lá fora ela é usada muito justamente por esse diferencial. As teorias antigas de vinculação primárias lá entre mães e bebês, elas sempre tinham um foco muito mais internalista, então era muito mais alguma coisa que acontecia com a criança dentro dela, a nível de fantasia, né? Então a gente tem autores, né, como Melanie Klein, como vários outros autores, o próprio Winnicott, que eu acho que começou um pouquinho ali com a mãe suficientemente boa, né? Que começou a colocar essa mãe como alguém, como algum elemento externo importante, né? E ele fez isso. Ele foi uma teoria construída na Segunda Guerra, né? No final da Segunda Guerra, ela começou realmente a criar corpo. E
A ONU solicitou para ele um relatório das consequências da separação entre as mães e os filhos, em função da guerra, né? Elas tinham que ajudar com as vítimas de guerra e nos trabalhos, né? Na indústria. Então, ele escreveu muito a respeito disso, saiu uma trilogia importante, né, dessa obra. Um deles está aqui, que é Perda, Tristeza e Depressão. Esse é o primeiro volume dessa trilogia. Antes disso, ele já tinha trabalhado com adolescentes também, delinquentes. Olha a coincidência, né? Eu também não sabia disso. E aí, contribuiu muito também para essa pesquisa uma aluna dele, chamada Mary Ainsworth, e ela categorizou esses tipos de apego. Então, você veja, essas categorias elas são importantes porque elas mostram como essa mãe também é importante na vinculação. Então, quando uma criança demanda, por exemplo, coisas que ela necessita, essa mãe tem que estar respondendo consistentemente a essas demandas para criar um apego seguro. Tá. Então, ela fez um estudo em Uganda, no primeiro momento, com crianças africanas. Depois, ela estendeu esses estudos em outros países, né? Até para conseguir consolidar essa pesquisa a nível intercultural, né? Para ela ter essa consistência, vamos dizer assim, como algo inato, né? Então, o princípio de tudo também foi muito etológico, né? Quer dizer, tem esse significado de que o ser humano, para se constituir, ele precisa se vincular. E ele precisa se vincular afetivamente. E como falar disso dentro da prisão? Então, aí é que entra o resultado da pesquisa, né? Que foi um resultado surpreendente, muito significativo, né? Que os achados, né, mostraram que 62,5% das díades pesquisadas apresentaram apego seguro e 37,5%, né, dessas crianças apresentaram apegos inseguros. Tá. Isso quer dizer o quê? Né? Quer dizer que, uma vez elevado o nível de apego e dessas mães conseguirem estabelecer essas conexões com essas crianças dentro, né, dentro desse contexto, isso gera um fator protetivo, mesmo sendo um ambiente adverso, não é? Então, aqui também eu acho que um detalhe importante a respeito dessa pesquisa é que o contexto da maternidade, vamos dizer assim, das mulheres encarceradas, ela é diverso, ela é muito complexo, né? Essa pesquisa ela é uma pesquisa com um recorte muito específico, né? Que é o das mães e os bebês que nascem, né, dentro da penitenciária. Sim. Quem olha de fora, Célia, automaticamente já entra num conflito, porque quando se fala de prisão, cadeia ou pena, certo? Seja ela qual for, pensa em punição e ambiente inóspito, frio, desagradável e duro. Como é que vai pensar na maternidade, na gestação e na produtividade daquela criança que não tem nada a ver com esse BO todo? Isso eu estou falando da visão social sobre essa questão. Eu fico imaginando... Quando ela existe, né? Exatamente. Fico imaginando vocês que entraram nesse momento aí, certo? Para destrinchar tudo isso e trazer sobre as luzes possibilidades, certo? Intervenções e, principalmente, elucidar para a população, através de obras como essa, essas questões aí pontuais. Né? Então, eu acho que você pegou um ponto importante, porque a maior tensão, né, que existe nisso é justamente entre esses três elementos, né, né, que é o cuidado, né, a proteção ali da criança, a pena e os direitos humanos. Veja, são três
fatores que não conversam, né? Nesse tipo de... Por isso que gera toda essa polêmica, entendeu? Gera toda essa polêmica porque quem, por exemplo, assim, a visão de quem está lá dentro, né? A percepção que a pessoa tem dessa situação, de quem trabalha, é diferente da sua, é diferente das pessoas que às vezes que julgam e que nem sabem que existem crianças lá dentro. De como que a mídia leva isso? Como que a mídia leva. É diferente de um pesquisador que entrou lá, né, de uma forma diferente, com esse olhar. Então, tudo isso é que gera polêmica. Né? E aí, dentro do Poder Judiciário, é realmente difícil, até porque os próprios juízes, às vezes, não têm essas bases, né, que fundamentam uma decisão, vamos dizer assim, mais acertada com relação a essa vinculação que é tão importante e que ela funciona também como estratégia, estratégia de uma proteção social no momento que você vê que você pode investir nessa relação nesse primeiro momento. Entendi. Entendeu? Porque quando chega lá na frente, né, por exemplo, com adolescentes, com quem eu também já, né, trabalhei, né, fica muito mais difícil. Ou quando o adulto também já está, né, formado e já... Como é que esse sistema prisional ou essas políticas públicas e das nossas convenções de estatuto, sejam elas regidas pela última Constituição de 88 ou pelas leis em si, recebem vocês, profissionais, para fazerem esses estudos? A porta é aberta ou é dificílimo? Nos conta um pouco isso. Não é difícil, é muito difícil, e não é só aqui no Brasil, lá fora também. É um padrão mundial. É um padrão, né? São locais, tanto que é segredo, tudo é segredo. Entendi. E veja, não é julgamento, eu não julgo nada em momento algum, Sim. porque eles também têm motivos para também, né, se preservarem, né? Como eu falei, a gente respira medo dentro de uma penitenciária, né? Então, é sempre aquela... Tensão, né? E aquele medo, né? Então você veja, com crianças lá dentro, isso fica sempre muito ambivalente, né? Porque existe o medo de motins, né? E existe uma série de cuidados com relação à segurança, não é? E então a porta fica fechada realmente. Eu tive a sorte, né, Elton, só acrescentando, depois que eu tive que pegar várias liberações no DEPEN e tudo mais, de conhecer a diretora da penitenciária que eu pesquisei, né? Então, eu conhecia ela conhecia o meu trabalho e ela permitiu que eu entrasse, mas eu também só entrei com um gravador, né? Pergunta de opinião pública diante disso, então. É melhor a criança crescer, nascer e se desenvolver com a mãe na prisão, nesse sentido, ou que exista um discernimento aí para a criança crescer fora da prisão? Qual que é a leitura de vocês? Eu acho que não tem resposta simples, né? Por que não tem resposta simples? Não tem, porque a separação, em qualquer momento da vida, ela vai gerar algum tipo de prejuízo. Já pelo apego citado Pelo aqui. apego citado. E que é forte. Existe uma... E veja, elas entram gestantes, elas sempre fazendo esse recorte específico diante dessa população que eu estudei nessa penitenciária. Tá? A gente tem um leque de diferentes situações no Brasil com relação aos complexos penitenciários, né? Inclusive, temos penitenciárias mistas ainda no Brasil, né, que não necessariamente mulheres e homens convivem, mas que ficam no mesmo estabelecimento, às vezes só, né, com grades dividindo. Então, são muitas as diferenças, né? Aqui, na época que eu pesquisei, ainda não tinha essa lei aí que passou, não, 2018, né, do habeas corpus lá. Okay. E então havia crianças lá dentro. Eu me perdi. Você tinha perguntado o quê?
Se a criança se é mais sim. salutável Exato. e saudável nesse sentido, ela crescer dentro da prisão ou fora da prisão? Isso. Então, a separação, né, as pesquisas mostram que ela tem diferentes prejuízos dependendo da idade que a criança é separada. Então, não tem um certo e um errado, o que é melhor e o que é pior. Né? O Bowlby dizia que até 3 meses é terrível, né? E 6, então... Né? Quer dizer, quanto menos essa criança tem de idade, talvez ela tenha um pouco mais de comprometimento. A questão é que, depois que ela estabelece um vínculo, e o vínculo ele começa a ficar forte nos 6 meses de idade, não é? Há um rompimento dessa relação, não é? Às vezes por uma decisão de que é a avó que vai cuidar, ou às vezes não tem ninguém da família, a criança vai para um abrigo. E aí não continua, né, não há uma manutenção dessa vinculação, então é realmente bem triste. Eu posso ressaltar aqui, você me corrija se estiver errado, com toda a tua liberdade, que a tua visão aqui, nesta entrevista, é não defender o lado social das questões, mas sim técnico-psicológico. Ou as coisas conversam também, num determinado momento. Não, as coisas conversam totalmente, né? Porque, né, se você cuida dessa relação inicial, né, em qualquer contexto, tá? Então esse livro, ele é um livro que fala dessas mulheres dentro da penitenciária, mas ele serve para qualquer mãe, né? Porque o contexto aqui fora, ele não é favorável. Ele serve também para o familiar que está do lado de fora. Claro. Ele serve para a sociedade aprender um pouco Exato, mais. Exato, né? Sim. Para a escola, de repente, trazer um determinado momento. Sim. Importante também. Então cuidando dessas vinculações, é claro que você está protegendo, vamos dizer assim, também a nível social, você está construindo, né, Pergunta pessoas... super interessante. Consequências a longo prazo que podem surgir dessa relação ou desse cerceamento ou separação entre mãe e filho na prisão? Então, eu acho que só a separação ela sempre vai gerar vulnerabilidade. Para ambos, né? Para ambos, né? Sim. Então, um apego inseguro, por exemplo, e eu tive isso muito claro, né, quando eu estava trabalhando na socioeducação. Tá? Então, aqui eu via, não que fossem as mesmas crianças que eu acompanhei lá na penitenciária, mas assim adolescentes que tinham pais presos, que tinham mães com histórico de prisão, que tinham mães usuárias de drogas, uma série de condições que fragilizam, vamos dizer assim, essa relação. E eles apresentavam vários transtornos, assim, né? Por exemplo, oscilação de humor, né? Essa dificuldade de autorregulação emocional, a hiperatividade, depressão, ansiedade, estigma social. Então, dependendo da época da separação, onde que uma criança vai dizer minha mãe está presa na escola, por exemplo. Sim. Então, gera todo um conflito muito grande, né? E vários outros sintomas que, né, aparecem ali. Por exemplo, a questão da aprendizagem, né? Há um déficit de aprendizagem muito importante. Os meninos lá na socioeducação tinham 16, 17 anos e com 2 anos de escolarização. Né? Então, são questões que depois ficam cada vez mais difíceis, né? A intergeracionalidade no crime, isso existe, né? Então, o ambiente ele vai fazendo com que essa criança tenha, né, a possibilidade também de vir, né, a desenvolver, né, algum tipo de atividade delituosa também, porque fica agressiva, né? Sério, eu achei interessante você trazer esses exemplos dessa literatura magnífica para que o nosso público entenda que isso aqui é um pedacinho do compilado que gerou esse livro. É um livro de quantas páginas? Não, ele não...
Não, na prática, e tem quantas páginas? Não sei aqui, tem que ver. É um livro de 90 páginas, vamos supor. Não, ele deve ter aqui... Deixa eu ver. 120 páginas. É um livro de 120 páginas, pessoal, aonde que apesar de ser estreito, é uma literatura densa. Quando a gente fala em densidade, não é só profundidade. É tudo aquilo que pode ser utilizado através de um estudo desse. Temos aqui, por exemplo, essa obra aqui, né? Perda, Tristeza e Depressão. A gente tem aqui Psicologia Forense, o primeiro ano de vida, Psicologia Forense e um livro sobre apego. Isso aqui é um pedacinho do que todo historiador ou pesquisador traz antes disso ser editado e estar aí a serventia de todos. Me conte uma coisa, parece pouco tempo, o que mudou na legislação ou de ordem fatorial de 2020 para cá? Então, uma mudança muito importante foi aquele habeas corpus, né, do STF, que concedeu as prisões preventivas, né, converteu, né, na verdade, as prisões preventivas em domiciliar. Tá. Então, essas mães, elas podiam cumprir em domicílio, né, as gestantes, as crianças pequenas, claro, até 12 anos, e crianças com deficiência que precisavam dos cuidados das mães, não é? Então, essa foi uma decisão histórica. Muito importante. De poucos 6 anos. Oi? De poucos 6 anos, né? Sim, tá. Sim. Só que tem uma série de questões envolvidas aí, né? Tá. Com esse habeas corpus, né? A gente sabe que a prática ela não funciona, né? Assim. É aí que está o abismo entre lei e realidade? Exato, é na eficácia, né? É um abismo grande. Prática. É um abismo bem grande. Tá. É um abismo bem grande porque, veja, aqui no Paraná, por exemplo, eu até para vir aqui fui dar uma pesquisadinha e só 20%, né, das decisões liberam, né, essas mães da prisão preventiva. Isso é estatístico. Tá lá nas pesquisas. Tá. E assim, prisão preventiva, de verdade, ela deveria ser, quer dizer, não existe um tempo, né, para ser cumprida dentro do estabelecimento, pelo menos tem alguns documentos que falam entre 90 e 120 dias, e eu peguei mães que estavam lá dentro há 1 ano e meio. Tá. Né? Então, assim, eu acho que 1 ano e meio de uma prisão preventiva sem uma sentença é uma coisa muito séria, não é? Também. Tá. Então, a gente tem uma dificuldade de funcionários, tem toda uma questão bem complicada, né? Modelo europeu, modelo norte-americano, existe uma diferença nítida? Se existe, o que o Brasil pode prestar atenção? Existe, e é bem grande, assim, né? É claro que por exemplo, a população dos Estados Unidos é a maior do mundo, né, a nível de encarceramento. Tá. Mas o Brasil é o terceiro. Então, o Brasil talvez é um dos 3 países que mais encarcera no mundo. Tá? Então, por aí a gente já percebe né, essa dificuldade, né, de se lidar com populações vulneráveis para que a coisa não chegue nesse ponto aí, não é? Então, o que existe de mais significativo, né? Esse livro, por exemplo, quando eu fui fazer essa análise, que é uma análise de uma pesquisa em campo, né? Eu não encontrei aqui no Brasil pesquisas parecidas com essa que pudessem me dar referências, não é? E aí eu tive que buscá-las todas lá fora. E os trabalhos que eu mais achei são justamente os da Inglaterra e dos Estados Unidos. Você veja que a Inglaterra tem trabalhos com mães e bebês desde 1800, né? Os Estados Unidos desde 1900. Trabalhos, né? Mais do que centenários. Eu digo trabalhos efetivos, sim, estruturados. Então, essa é uma grande diferença. Né? Porque não adianta você, de alguma maneira, permitir a convivência,
né, entre mãe e bebê dentro da penitenciária, se você não estruturar um trabalho. Esse trabalho em nível de estruturação por parte da psicologia, o que a psicologia pode estar fazendo, além desse magnífico trabalho e obra que você já fez aí, o que ela pode estar fazendo em nível de mensagem, em nível clínica e em nível até de academia, por exemplo, nas faculdades? Então, esse livro ele tem 154 referências. Bastante coisa, né? Bastante coisa. E são referências de fora. Né? Então, ele é um livro para pesquisa também, no sentido, né, de respaldar novas pesquisas que possam ser feitas. Aqui, eu quero dizer que essa pesquisa focou muito na vinculação, né, entre mãe e bebê. Numa daquelas categorias que eu falei dos apegos, tem uma autora que depois incluiu um quarto tipo de apego, que é o desorganizado. O que é o apego desorganizado? E o apego desorganizado, ele caracteriza questões de negligência estrutural. Né? Então, aqui, no caso, as instituições. Né? Ele não entrou no meu trabalho. Então, você veja, aqui já abre um campo, né, de pesquisa futura. Uma possibilidade de pesquisa mais futura, né? Então, de avaliação desse apego. Ele é muito... Era Mary Ann que categorizou esse apego como desorganizado, e ela percebeu que as crianças institucionalizadas apresentavam características de comportamento diferentes dos outros tipos de apegos. Né? Então, aqui daria para abordar ainda mais a questão do contexto. Né? Essa é uma contribuição. Você perguntou da contribuição do psicólogo. Sim. Então, é de tornar visível, né, justamente a importância da vinculação para as decisões judiciais. Né? Isso da forma como for possível. E não ser só judiciais, feita. né? Como um todo. Para todos. Exato, porque eu acho que aqui também, no momento que a gente está falando disso, a gente está mostrando para as pessoas que esse contexto ele não é simples. Ele não é do tipo, não deveria ser assim, né? Ou deveria ser de... desculpa. Eu deveria ser de outra forma, né? Então, que, né, precisa realmente ter esse olhar mais aprofundado em cima dessa problemática. E a continuidade está ofertada naturalmente a partir disso, né? Eu acho que sim. O melhor texto, pessoal, segundo um grande professor, é aquele que está para ser escrito. Fechando aspas, não existe o melhor livro. Existem bons livros, bons textos. Mas o melhor livro e o melhor texto é aquele que está por vir. Né? Porque eu acho que esse fluxo ele é quase que natural em todas as ciências. Principalmente diante do assunto, Célia, que a gente trouxe do início, que o homem é um ser sociável. Então, se a gente está em conexão sempre com tudo, eu acho que isso precisa ser observado, pelo menos na ótica do Bioma 7. Entrando na etapa final, políticas públicas, o que poderia ser feito aí, na tua opinião? Eu acho que não basta, né, criar leis. Tá? Isso em primeiro lugar. Se não houver essa proposta ou esse esforço de fazer com que elas sejam cumpridas. E a começar pelas estruturas físicas. Né? Então, no momento que... Pois e agora essa questão do fato das gestantes poderem cumprir fora, fica sempre, não é? Fica uma situação ambivalente, né? Porque aí não se toma uma decisão de que é possível manter essas crianças lá dentro, porque não se reconhece a importância do vínculo, né? E aí a maioria dos estabelecimentos diz não, a criança fica aqui às vezes até 3 meses. Isso quando ela não é separada logo depois do nascimento, né, com destinos que a gente não sabe quais são, não é? Então, assim, de reconhecer principalmente a importância do vínculo, que é o que eu estou trazendo aqui agora, e no momento que isso puder ser
aceito, né, de melhorar as estruturas, porque eu até entendo o dilema das penitenciárias, que uma criança, por exemplo, essas que eu pesquisei, elas dormiam com a mãe no beliche, não tinham um bercinho do lado. Né? Então, nos primeiros 6 meses, a criança fica dormindo junto, não é? Para depois ir para a creche. E aí ela é separada da mãe, num espaço que ela poderia estar cuidando o tempo todo dessa criança, percebe? Entendi. Então, há uma separação ali por falta de um conhecimento da importância dessa vinculação, de manter isso ali. Entendi. Então, no teu olhar, eu vou traduzir em outras palavras, essa estruturação pode ser levada a debate para que seja aprimorada. Moral da história, se existe uma creche lá dentro, por que não a mãe também participar daquele momento? Então, a gente tem um projeto piloto no Brasil. Por favor. Veja, é uma penitenciária, a de Vespasiano, me parece que ela sofreu aí um abalo aí nesses últimos anos, porque o governo do estado também que quis fechar, porque faltam vagas, né? Sempre faltam vagas, e queriam aquele espaço que foi construído como um projeto piloto, onde existe uma unidade materno-infantil, existe uma equipe multidisciplinar, a mãe convive com a criança livre, né, naquele ambiente, e a criança pode ficar até 1 ano de idade, né, com essa mãe, e depois essa decisão também ela é tomada, né, junto com profissionais para saber qual o melhor destino dessa criança. Então, existe uma unidade no Brasil, em Belo Horizonte, né, que, de alguma maneira, pensa, né, nessa proposta. Então, é possível. Né? O debate, no mínimo. É possível, e, assim, que se falta estrutura, por exemplo, falta um bercinho, ou falta, né, essa convivência, você veja que até nesse local que eu pesquisei, uma das queixas principais das mães era não poder ficar de uma forma individual com o filho. Ela não tinha um ambiente privado para ficar com esse filho. Né? Essa criança estava sempre junto com outras crianças e elas faziam turnos, né, para cuidar. Então, né, não tem estrutura dentro que possa manter. Né? Entendi. A nossa visão aqui, Célia, ela já entendeu que a tua missão está cumprida, muito bem executada, inclusive, lançando não só essa obra, mas trazendo os temas aí para as luzes das câmeras das redes sociais. Mas o legal é também a gente despertar, através desse instrumento de comunicação digital, outros convites, digamos assim, à sociedade da saúde, não só da psicologia, começar a olhar isso para trazer para as luzes do debate, para o legislativo e para as novas normativas que venham aí a melhorar, digamos, a questão da gestação, da prisão, que não é só mãe e filho, são os familiares, é a sociedade, são os amigos, é todo mundo envolvido aí nesse momento. No bloco final agora, eu queria que você deixasse um assunto não pertinente ao livro, mas pertinente à criança ou adolescente e aos pais. Então, só fazendo uma ressalva nisso que você falou, Tá. acho isso, mas a gente também precisa entender que, né, de uns anos para cá, muitas organizações têm se mobilizado em favor. Existem, inclusive, pressões da ONU, Tá. né, com relação a essa situação, né, exigindo estruturas melhores, exigindo um acompanhamento. Eles acompanham de perto isso. Então, a gente tem a Pastoral Carcerária, a gente tem várias ONGs particulares que atuam, né, mas, às vezes, sem esse conhecimento dessa importância, né, dessa vinculação ou dos prejuízos causados pela separação. Né? Então, não vamos, né,
dizer que nada está sendo feito, mas é sempre muito lento, é sempre, né, as mudanças, elas, veja que eu trabalhei em hospital psiquiátrico, né, me lembro que foi em 1900, logo depois, né, que eu me formei, que eu fiz residência, e foi bem numa época onde se começava a falar de reforma psiquiátrica, né? Esses dias eu recebi um e-mail, ela vai fazer quase 30 anos a reforma, e as pessoas continuam reivindicando. Né? Então, não é uma coisa assim, né, que se estabeleça de um dia para o outro, né, mas precisa haver movimentos para que isso aconteça. Perfeitamente. Tua mensagem de bloco final para criança, para adolescente e respectivos pais, por favor. Pode olhar para aquela câmera lá. Então, o ECA tem 36 anos, né, de existência, então é realmente muito pouco tempo que as crianças foram reconhecidas como sujeitos de direitos. É muito pouco tempo. O nosso ECA tem uma legislação extremamente avançada no cuidado e na proteção com as crianças, e elas ainda são as maiores vítimas de agressões, de violência. A gente teve a questão aí agora, né, eu não me lembro, acho que em 2020, né, daquela lei Henry Borel, né, em função daquela situação muito grave que aconteceu com aquela criança de 4 anos. Então, as leis, elas estão cada vez mais sofisticadas. Eu acho que a questão é justamente essa, né, de que a população também se movimente para que entenda que criança ela é o ser, a criança e o adolescente são seres que estão em formação e que precisam ser cuidados, né? É o cuidado da sociedade e de todos, não é? E principalmente do cumprimento dessa legislação, que ela realmente é bem avançada, né? Então, para que todas essas entidades e as pessoas possam refletir a respeito disso e atentar e ajudar, né, a proteger. Célia, muito obrigado, parabéns. E vamos fazer o convite para quem queira entender a tua clínica, como é que você trabalha e atua. Isso. Tá bom? Vou fazer o convite depois nas postagens, enfim. Bioma 7 com vocês, recebendo psicologia, escritora do livro Maternidade na Prisão, um projeto aí que realmente traz a luz da elucidação do que acontece e que às vezes a mídia não traz às claras. Aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre